Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos então para mais um conto. Porém, antes de começar, peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, e também para você ativar o sininho das notificações. E não se esqueça de compartilhar o canal com seus amigos que gostam de histórias e contos de terror. Vamos lá? Em uma pequena cidade, vivia uma menina de imaginação fértil chamada Sofia. Com apenas 8 anos, ela adorava passar horas brincando sozinha nos cômodos da velha casa onde morava com a sua mãe Laura. Vivendo no seu próprio mundo, Sofia sempre falava com uma amiga imaginária chamada Isabela. Laura ficava observando a filha falar sozinha com a sua amiga invisível, mas pensava que era apenas imaginação. Mas com o tempo, a mãe começou a perceber algo estranho nas conversas. Sofia parecia cada vez mais obcecada por Isabela, e a forma como ela conversava com a suposta amiga imaginária dava calafrios em Laura. Certa tarde, Laura estava sentada na sala, enquanto Sofia brincava no quarto ao lado. Ela podia ouvir a voz da menina, animada, como se estivesse conversando com alguém. Laura decidiu então se aproximar nas pontas dos pés para ouvir melhor o que ela estava falando. Mas o que ela ouviu deixou seu coração acelerado e o sangue gelado em suas veias. Sofia estava levitando em frente à cama, sorrindo enquanto conversava com o vazio. Sua voz mudava, tornando-se rouca e estridente, como se ela estivesse sendo possuída por uma entidade sinistra. Então Laura ouviu a sua filha perguntando: "Isabela, o que você quer de mim?" E desta vez a voz estava ainda mais sombria. Não era uma voz de uma criança. Mas a Laura ficou de verdade apavorada quando ela escutou uma voz vindo do além, uma voz vinda do nada dizendo: Eu quero o que me foi retirado. Quero renascer através de você. Laura ficou amedrontada. Um arrepio percorreu a sua espinha. Aquelas palavras eram sobrenaturais. Laura sentia um medo profundo, mas não podia permitir que aquilo machucasse a sua filha. Então Laura entrou no cômodo e disse: "Chega, Sofia, é hora de nós brincarmos juntas." Sofia olhou para a mãe com os olhos vazios e escuros, e então voltou a sorrir e disse: A Isabela quer brincar comigo, mamãe. Ela tá sempre aqui. Deixa ela brincar comigo, deixa, mamãe. Laura não sabia como reagir. Por um lado, queria acalmar a filha e protegê-la de qualquer mal, mas por outro lado, sentia que algo maligno estava ali e que precisava fazer alguma coisa. Os dias se passaram e a presença sinistra de Isabela continuou a rondar a casa. Laura notou que os objetos se moviam sozinhos, as portas se abriam e se fechavam sem explicação nenhuma, e uma força sombria cercava a casa. A menina estava se tornando cada vez mais distante, com os olhos cada vez mais profundos, e ela se comportava de maneira muito estranha, como se estivesse sendo manipulada por forças desconhecidas. Os dias sombrios se arrastavam na velha casa dos Mendonça, e a presença maligna de Isabela continuou a assombrar Sofia e Laura. A menina estava cada vez mais distante dentro do seu mundo imaginário, enquanto a mãe lutava para encontrar uma solução para o problema sobrenatural. Laura, desesperada por ajuda, decidiu buscar auxílio em uma velha senhora curandeira na cidade. A velha senhora, de olhos tristes e cansados, aceitou ajudar a família. Ela chegou à casa dos Mendonças com um ar de serenidade, mas ao entrar na casa, seu olhar se tornou sombrio. Ela percebeu a presença de Isabela, uma entidade do mal, com uma força enorme. Determinada a expulsar o espírito, a velha senhora começou seus preparativos. Ela queimou ervas e murmurou palavras antigas em uma língua desconhecida. A energia ao redor da casa ficou tensa, e Laura, temerosa, segurava a mão da sua filha. Foi então que a velha curandeira começou uma batalha intensa contra o espírito, que
teimava em não sair da casa. Os móveis se mexiam, as janelas batiam, os quadros caíam no chão. A velha murmurava rezas em uma língua desconhecida, enquanto espalhava as cinzas das ervas pelos quartos, até que em um determinado momento ela gritou: Saia desta casa, espírito imundo! Volte para as trevas de onde você veio. Então, todos ouviram um enorme estrondo na casa, como se algo muito pesado tivesse caído no chão. De repente, uma calmaria tomou conta da casa toda e todos respiraram aliviados. Mas uma voz grave, como se fosse de uma fera, ecoou pela casa toda, como se viesse de todos os cômodos, dizendo: Você não pode me deter, sua velha fraca. A menina é minha. Eu a usarei para reencarnar e retornar a este mundo. Mesmo com toda a sua sabedoria e conhecimento ancestral, a velha senhora não conseguiu expulsar Isabela. O espírito maligno era forte demais e resistiu às tentativas da mulher. A presença maligna cresceu em intensidade e uma aura de desespero preencheu a casa toda. Em último esforço, a velha senhora tentou selar Isabela em um objeto sagrado, mas a entidade resistiu e encontrou um caminho até a alma de Laura. Em um instante, o espírito se fundiu com o corpo da mãe, tomando o controle da sua alma. Laura gritou de dor, caiu no chão, se contorceu e a sua voz se tornou sinistra, ecoando pela casa de forma desumana. Sofia, apavorada, abraçou-se à mãe, sem entender o que estava acontecendo. A velha senhora percebeu a tragédia que acabou de acontecer, mas era tarde demais para impedir o que estava feito. Isabela agora estava presa no corpo da mãe, controlando seus pensamentos e ações. Depois de alguns dias passados, Laura foi levada para um manicômio, onde os médicos diagnosticaram sua condição como esquizofrenia. Ela foi considerada uma paciente perigosa, incapaz de distinguir a realidade da fantasia. Ela foi condenada a passar o resto dos seus dias no hospício. Quanto à menina, ela foi levada para um orfanato, pois não havia mais familiares dispostos a cuidar dela pela fama do mal que habitava aquela família. A menina órfã, de pai e mãe, estava confusa e traumatizada pela separação da sua família. O tempo passou, mas a história sombria da família Mendonça continuou a ecoar pela cidade. A casa nunca foi vendida. Os rumores sombrios sobre ela se espalhavam por toda a cidade. Ninguém seria louco de comprar uma casa amaldiçoada. Enquanto isso, no manicômio, a mãe vivia aprisionada na sua própria mente, lutando contra a presença opressiva do demônio. Em momentos raros de lucidez, ela pensava em Sofia e chorava por reencontrá-la. Mas a maldição era implacável e a escuridão que tomou conta da sua alma parecia não ter fim. A história dos Mendonça se tornou uma lenda macabra na vila, um aviso sombrio sobre os perigos do sobrenatural e das forças malignas que podem se esconder dos lugares mais inesperados. O destino cruel da família deixou cicatrizes profundas na mente e nos corações daqueles que os conheceram. E a história da alma maligna que habitava aquela casa permaneceu viva na cidade, ecoando para sempre como um conto de terror e tragédia. É isso, meus amigos. Este foi mais um conto e eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram dessa história, por favor, não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E também vou pedir para você compartilhar essa história e o nosso canal com seus amigos que gostam de contos e histórias de terror. Um forte abraço e até a próxima história.